primeira pesquisa do livro questiona se aquelas advertências colocadas nos maços de cigarro, com fotos horríveis de pessoas doentes, são realmente eficazes para diminuir o tabagismo. As descobertas da neuroimagem mostraram que esses avisos não surtiam nenhum efeito e, na verdade, eram um grande desperdício de dinheiro. Outra revelação surpreendente foi que olhar para as advertências estimulava uma área do cérebro dos fumantes responsável pelo prazer, chamada de núcleos accumbens. Esse ponto do desejo incentivava as pessoas a fumarem mais, provando que as advertências assustadoras não eram só ineficazes, como tinham um efeito oposto ao pretendido. Em 1965, um consumidor típico se lembrava de 34% dos anúncios que via. Em 1990, esse percentual havia caído para 8%. Esse fenômeno pode ser explicado pela resistência causada pelo excesso de propaganda e falta de originalidade dos anunciantes. Nosso cérebro se tornou cada vez mais blindado contra a publicidade tradicional. Mas o que faz os consumidores lembrarem de um anúncio? Essa pergunta é importante, pois quanto mais pessoas se recordam, maior a chance de consumo no futuro. Um teste feito durante uma série de programas de auditório mediu a eficácia do tradicional merchandising, que usa a inserção de marcas durante o show para fazer propaganda. Se descobriu que quando a marca é inserida de forma natural na narrativa do programa, sem forçar a barra, a maioria das pessoas conseguia se lembrar depois. Mas quando a inserção foi artificial e forçada, era facilmente esquecida. Para funcionar, o merchandising precisa ser muito mais sutil e sofisticado do que simplesmente jogar produtos aleatórios na tela esperando que as pessoas comprem. E as mensagens subliminares, aquelas propagandas escondidas que atingem diretamente nosso inconsciente, são mesmo eficazes? Muitos comentam sobre um teste feito no cinema há muitos anos atrás, onde colocavam imagens de garrafas de Coca-Cola entre cenas de um filme, numa velocidade tão grande que só podia ser captada pelo subconsciente. A lenda diz que as vendas de Coca aumentaram após o experimento, mas a verdade é que o autor da experiência confessou depois que tudo era uma farsa. Outro experimento mais recente verificava se a área relacionada ao desejo e prazer era ativada durante as propagandas de cigarro, e como era de se esperar, isso ocorria. Porém, a descoberta mais interessante foi que ao serem expostos a imagens que remetiam ao cigarro, como Ferraris, que são patrocinadas por marcas de cigarro, cowboys ou camelos, o desejo de fumar foi maior do que quando viram os maços apenas. A explicação para isso é simples. Como essas mensagens subliminares não mostravam nenhuma marca, os fumantes não sabiam que estavam vendo uma propaganda e por isso baixaram a guarda, se tornando vulneráveis. Outra descoberta importante do neuromarketing foi o papel dos rituais na publicidade. Eles ajudam a formar ligações emocionais com marcas e produtos. Como os rituais e superstições têm um fundo totalmente emocional, nos ajudam a acreditar que com eles vamos ter mais controle sobre nossas vidas, o que é uma ilusão. O mundo imprevisível nos faz ter essa necessidade de controle, e os rituais têm o poder de reduzir nossa insegurança. Por exemplo, o que seriam das Olimpíadas sem os rituais, como a tocha olímpica? Sem as cerimônias de abertura, entrega de medalhas ou hino nacional, tudo perderia a graça, pois boa parte do que nos agrada no mundo dos esportes tem relação com os rituais. Da mesma forma, produtos e marcas que usam a mesma estratégia são muito mais grudentos, influenciando a forma como nós compramos. Foi feito um experimento baseado em neuroimagem para descobrir como o cérebro vivencia crenças e sentimentos religiosos, e a descoberta foi bem interessante. Nenhuma área específica é ativada. Não existe um ponto divino no cérebro, como para outras sensações, mas várias áreas trabalham de forma simultânea e coordenada, revelando que as experiências religiosas são muito mais complexas e interessantes do que parecem. Embora possuam muitas diferenças, todas as religiões possuem alguns fatores em comum, como por exemplo, sensação de pertencimento, uma missão clara, narração de histórias, evangelismo, uso de símbolos, mistério, rituais, entre outros fatores. Você já reparou que as marcas mais famosas usam as mesmas estratégias? Espiritualidade e branding estão fortemente ligados. O que a ciência tem mostrado é que os produtos de maior sucesso são aqueles que têm mais em comum com as religiões.
Durante exames de neuroimagem, ao mostrar figuras associadas a marcas como iPod, Harley Davidson ou Ferrari, o cérebro das pessoas registrava exatamente a mesma atividade que quando viam símbolos religiosos, mostrando a forte ligação entre marcas e religião. Como estamos pensando em comprar alguma coisa, uma espécie de conversa se inicia em nossa cabeça. Para agilizar o processo, nosso cérebro cria atalhos mentais, com respostas automáticas, os famosos marcadores somáticos. Baseados em experiências positivas e negativas anteriores, eles estão por trás da maioria das nossas decisões de compras e usam como ferramenta na tomada de decisões os 5 sentidos. O primeiro questionamento do livro é sobre a visão. Será que é realmente nosso sentido mais poderoso? As pesquisas mostram que as imagens na propaganda se tornam muito mais eficazes quando associadas com outros sentidos, desde que as sensações combinem. É o chamado branding sensorial. Por outro lado, um shampoo com aroma de cerveja, por exemplo, tem um efeito contrário, gerando repulsa nos consumidores. Outra descoberta interessante é que o nosso olfato é capaz de ativar as mesmas regiões cerebrais de quando vemos água. Ao sentirmos o cheiro de um produto, é como se estivéssemos vendo sua marca. Por ser nosso sentido mais primitivo, o olfato pode ser mais poderoso que a visão, se bem utilizado. O tato também é muito eficaz. Gostamos de tocar nas roupas antes de comprar, e quando achamos um aparelho eletrônico leve, concluímos que deve ser moderno. A audição também é bem forte. Toques de celulares e até o barulho de embalagens abrindo podem ser uma propaganda poderosa. Descobriram que a música clássica tocada em locais públicos pode até reduzir o vandalismo e os crimes. Atualmente, cerca de 20% da publicidade na TV usa conteúdo abertamente sexual. Mas será que o sexo realmente ajuda a vender? Um experimento separou os participantes entre 2 grupos, os que viam anúncios com conteúdo sexual e os que não viam. De forma surpreendente, o primeiro grupo não teve mais facilidade para lembrar das marcas que o segundo grupo. Aparentemente, o sexo não vende nada além de si mesmo. Isso ocorre porque essas propagandas roubam a atenção dos telespectadores, sendo uma péssima distração. É o que os pesquisadores apelidaram de efeito vampiro. Outra pesquisa testou se propagandas com atores e atrizes com uma beleza fora do comum ajudam nas vendas. O que se descobriu é que, da mesma forma que nos anúncios de conteúdo sexual, a beleza extrema rouba a atenção, além de desestimular pessoas comuns, pois faz o comercial parecer artificial demais e não gera identificação com o público-alvo.